Olá pessoal, vamos aí a mais uma aula, a aula 2 aí da unidade, material qual vocês já receberam, já fizeram atividade. E aí da mesma maneira nós não iremos focar cada ponto do material, nós iremos verificar os pontos mais importantes e corrigirmos a atividade, certo? Então vamos lá, porcentagem. Taxa percentual ou porcentagem. Qual a definição que nós temos aqui? É uma forma usada para expressar a razão entre um número real P e um número 100, que indicamos por P aqui por cento, certo? Esse é o sinal de por cento. Olha, essa definição aqui, às vezes a gente descarta, muita gente descarta pelo fato de ser bem simples e aí na hora de resolver esquece. Só que quando você tem isso bem nítido, bem claro, isso facilita bastante na solução de alguns problemas, certo? Então não esqueça, eu posso definir porcentagem como o quê? Sendo uma razão. Nós já vimos que razão é uma divisão. Só que nesse caso a divisão aqui, o denominador é 100, certo? Isso facilita bastante, então não esqueça. Vamos ver alguns exemplos. 25% de 200. Eu posso expressar como uma razão de 25 por 100, né? A razão de 25 dividido por 100 vezes 200. E eu efetuando esses cálculos aqui, multiplicação e divisão, eu encontro quanto é que representa. 25% de 200 é igual a 50. De outra forma aqui, 120% de 60. 120% é o quê? É uma razão que o denominador é 100, ou seja, dividido por 100. Posso expressar dessa forma? Sim. E aí, multiplicado por 60, vou encontrar aí que 120% de 60 é 72, né? 100% seria os 60. Se aqui é maior, então, sem dúvida, o valor é maior do que 60. E aí, se eu quero encontrar 30% de 40% de 75, posso expressar 30% uma razão, que o denominador é 100, 40% uma razão, que o denominador também é 100, vezes o valor que eu irei calcular, certo? Resolvendo essas operações. Aqui é bem simples, se você quiser resolver, já tem a taxa percentual aqui, 30 dividido por 100 é 0,3, 40 dividido por 100, 0,4. Interessante se habituar com isso aqui, que fica mais simples o cálculo. Se você já quiser aplicar uma taxa percentual de 20%, você já registrar 0,2, é aceitável, né? Porque 0,2 representa 20%. Então, isso nos dá efetividade. Algumas das aplicações mais importantes da ideia de taxa percentual são as que envolvem transações mercantis, compra e venda, as quais basicamente podem gerar acréscimo, descontos, lucros ou prejuízo, certo? E aí vamos para a atividade, certo? Vamos ver o seguinte: se em um ônibus de 40 lugares há 24 passageiros sentados, qual é a porcentagem de lugares vazios? Como porcentagem se trata de uma razão, e aí falei na primeira aula que a razão a gente tem que se atentar qual é a relação entre as variáveis, vamos prestar atenção nisso aqui também, certo? São 40 lugares, 24 passageiros estão sentados, mas ele quer saber a porcentagem de lugares vazios. Então vamos ver, se tem 24 sentados, quantas cadeiras estão vazias? 16, porque é 40 menos 24. 16 estão vazias de um total de 40. Então vou relacionar aqui qual é o total, quantos por cento é. Quantos por cento vai ser uma razão? Quantos por cento eu não sei. X. E qual o denominador aqui? Se é por cento? É 100. Então já tenho aqui uma proporção, que é uma atividade que a gente já aprendeu a resolver. Eu vou multiplicar o quê? Os meios vai ser igual à multiplicação dos extremos, né? O produto, que é o resultado da multiplicação. Começa sempre pela variável para simplificar, porque a gente está didaticamente acostumado a trabalhar com variável do lado esquerdo da igualdade. Então vamos lá. 40 vezes x, 40x. Isso vai ser igual a 16 vezes 100. X vai ser igual então a 16 vezes 100 dividido por 40. Simplificando aqui,
zero, vai ser 160 dividido por 4, fica melhor, né? Vai ser 40%. Então, 16 assentos vazios corresponde a 40% de 40, que é o total. Certo? Vamos ver. Questão 2. A companhia de eletricidade informou que para cada hora de um mês de 30 dias, certo? Um bairro ficou em média 0,2 hora sem energia. 0,2 horas sem energia elétrica em algumas ruas. No mesmo período, uma residência localizada nesse bairro totalizou 18 horas sem energia elétrica. Em relação ao total de horas, observe aqui detalhe, relação, se atente sempre a isso. Relação de quê? Total de horas que alguma parte do bairro ficou sem eletricidade, o número de horas que essa residência ficou sem energia elétrica representa quantos por cento? Eu acrescentei isso aqui, quantos por cento, porque no exercício era a opção de marcar. Então, não sei se fica interessante, né? Estava só representa, mas eu acrescentei quantos por cento. Certo? E aí o seguinte, qual é a relação total de horas que aquelas ruas iriam ficar em relação ao que essa casa específica ficou? Então, o total de horas é o quê? 30 dias, quantas horas por dia? 24. Então, vezes 30. Nós temos um total de 720 horas ao mês, no mês. Só que, para cada hora, foram 0,2 horas sem energia em uma determinada rua. 0,2 aqui, ó, se eu quiser analisar como taxa percentual, é o quê? 20%. Então, dessas 72 ficou 20% sem energia, então 720 vezes 0,2, que deu 144. É o total de horas que alguma parte do bairro ficou sem energia. E ele quer saber a quanto corresponde as 18 horas dessa casa aí. Uma casa, uma residência, né? Então, vamos fazer a relação. 18 está para 144, assim como um x, que é o valor que eu não sei, está para 100, que é a razão aqui de porcentagem, que o denominador é 100. Montei o esquema aqui, pronto. Tranquilo, agora só aplica as regrinhas de proporção. Multiplicando o x 144 e 18 por 100. X vai ser igual aqui, 18 vezes 100, 1.800, dividido por 144, que vai dar um total de 12,5. Ou seja, 18 horas corresponde a 12,5% de 144. Certo? Questão 3. Se o consumo mensal de energia elétrica de uma residência passou de 120 para 156, qual foi a taxa percentual de aumento? Então, relação é o quê? O aumento, taxa percentual, porcentagem. Qual foi o aumento? Então, para saber qual foi o aumento, era 120 inicialmente, passou para 156, então 156 menos 120, 36. Esse foi o aumento. Em relação a quanto? Ao valor inicial. Então, 36 sobre 120, né? 36 está para 120, do mesmo jeito que x está para 100. Aqui eu vou encontrar o valor da porcentagem, né? Porque a porcentagem é uma razão em que o denominador é 100. Resolvendo, x vezes 120, 36 vezes 100. X vai ser igual a 36 vezes 100, 3.600, dividido por 120. Simplificando aqui, fica mais simples o cálculo. 360 dividido por 12 dá 30. Então, houve um aumento de 30% em relação ao consumo inicial, que foi 36 kWh. Questão 4. Dos produtos de uma farmácia, 10% são de uso contínuo e destes 10%, 50% exigem receita médica. Qual é a taxa percentual dos produtos da farmácia que são de uso contínuo e exigem receita médica? E aí a razão de uma relação, qual é a relação? A relação é os produtos que exigem ao mesmo tempo, que são de uso contínuo e exigem receita, em relação ao total de produtos da farmácia.
Então, podemos analisar que o total é 100%. Eu quero 10% disso. 10 vezes 10 sobre 100. E desses 10 sobre 100, eu quero 50% disso, vezes 50 sobre 100. Certo? Posso simplificar os cálculos aqui, você pode fazer da maneira que achar mais interessante. Mas se você quiser fazer direto, 50 vezes 10 vezes 100, 50 mil. 100 vezes 100, 10 mil. 4 zero em cima, 4 zero embaixo. Posso simplificar aqui. O valor é 5%. 5 dividido por 5. Certo? Então, do total dos produtos da farmácia, 5% são contínuos e exigem receita médica. Questão 5. No primeiro dia de sua liquidação anual, uma loja de eletrodoméstico vendeu 40% do estoque de determinado produto. No segundo dia, vendeu 25% do restante. Que porcentagem do estoque do produto não foi vendido? Então, vamos ver. A loja inicialmente tem 100%, né? Vendeu 40%. Então, ficou quanto? 60%. No segundo dia, tinha apenas 60% do estoque. Desse qual foi vendido 25%. Só que é o seguinte, se foi vendido 25% desse total, ele está perguntando quanto não foi vendido. Então, eu vou fazer, se foi vendido 25%, o que não foi vendido foi quanto? Dos 60% que sobraram, não foi vendido 75%. Porque ele afirma que 25% foi vendido. Então, 75% não foi. Então, o estoque ainda resta o quê? Só fazer 60 vezes 75%. Né? Posso simplificar aqui, ó, a conta ficar mais simples. 6 vezes 7, 35 é 450, dividido por 10. Agora, posso simplificar aqui também. 0 e 0, 45 dividido por 1, 45. Então, 45% não permanece no estoque, né? Não foi vendida. 45%. Questão 6. Uma decoradora de festas utiliza cilindros de gás hélio de mesmo volume para encher balões. Com 3 desses cilindros, ela consegue encher 45 balões de mesmo tamanho, terminando com todo o conteúdo do cilindro. Essa decoradora precisa encher 105 balões para uma festa de aniversário. Quantos desses cilindros, no mínimo, a decoradora deve providenciar para encher todos os balões dessa festa? Então, aí uma relação de proporção, certo? Vamos analisar. 3 cilindros enchem quantos balões? 45. Quantos cilindros irei precisar para encher 105? Observe só detalhe. Eu estou trabalhando com cilindro e balões. Essa é a relação. Então, cilindro sempre no mesmo local. Se é o numerador, se é em cima, então cilindro. A informação sobre os balões embaixo. Eu poderia botar o balão aqui em cima? Sim, contanto que na hora que eu expressasse essa outra razão, o valor que se refere a balão fosse também em cima, certo? Então, o detalhe que precisamos nos atentar. Porque depois de montado, não requer mais interpretação, agora só aplicação de álgebra, coisa simples. Multiplicando aqui, né, 45 vezes x é igual a 3 vezes 105. X vai ser igual, então, o quê? 3 vezes 105, 315, dividido por 45. X vai ser igual a 7. Então, ela irá precisar de, no mínimo, 7 cilindros para encher 105 balões. Certo? Questão 7. Márcio contratou um novo pacote de canais para a sua TV a cabo. Seu provedor fez uma proposta de aumentar de 100 para 175 canais, aumentando proporcionalmente o valor da assinatura. Márcio pagava R$ 70 por mês e aceitou a proposta do provedor. Quanto ele passou a pagar? Então vamos lá? É uma relação de quê? Canais e valor. Então vamos analisar isso. Uma razão entre canais e valor. Então, 100 canais ele pagava quanto? 70. E agora, ele vai pagar proporcionalmente a quê? 175 canais. Eu vou escrever uma relação aqui, uma razão. Esse 175, ele vai embaixo no denominador ou em cima no numerador? Vai depender de quê? Qual é a relação que eu fiz aqui?
O valor que está aqui em cima é o quê? Canais. Então, logo, 175 aqui vai em cima também. E embaixo é o valor em dinheiro, que é o qual nós precisamos encontrar. Então, é X. Certo? Não se perdeu nisso aqui, então fica bem simples, que a partir desse momento só cálculo. 6, 100 aqui. Eu posso até simplificar para a conta ficar mais fácil, né? Mais prática. 10 vezes x, 10x. 7 vezes 175. Então, x vai ser igual a 7 vezes 175, 1.225, dividido por 10. Divisão por 10 é simples, né? A gente só vai colocar uma vírgula aqui. Então, o valor total que ele irá pagar é 122,50. Certo? Questão 8. Serão convidados 60 pessoas para uma festa de aniversário, mas nesta festa deverá se manter uma relação de 3 adolescentes para 2 adultos. Serão convidados, então, quantos adolescentes? De um total de 60. Ele nos deu uma razão aqui de 3 para 2 adultos, mas ele quer saber quantos serão convidados de um total de... Quantos adolescentes serão de um total, né? De convidados. Então, posso relacionar o adolescente com o total. Do total dessa relação aqui é 5, né? Para cada 5 pessoas, quantos eram adolescentes? 3. Porque agora eu posso relacionar diretamente aqui com o total de convidados para a festa. Porque o total é 60, desse total de 60, quantos são adolescentes? Então, observe, ó. Primeira razão aqui é o total, e aqui é adolescente. Então, segunda razão aqui é o total, embaixo será os adolescentes. Certo? Se atentou a isso aí, não tem erro, só resolver agora os produtos aqui dos extremos e dos meios. 5 vezes x é igual a 3 vezes 60. X é igual, então, 3 vezes 60, 180 dividido por 5. X é igual, então, a 36. Então, do total de 60 pessoas, 36 são adolescentes, né? A proporção aqui, adolescente é maior que adulto, a quantidade. Então, 36, resta 24, que são adultos, não é isso? E aí está nossa atividade corrigida, certo? A aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp e até a próxima aula.